Graça e paz, meus irmãos. Com muito temor, que nessa noite, de forma extraordinária, venho trazer a palavra dessa noite. E eu convido os irmãos que abramos a palavra do Senhor, o Salmo de número 143. Salmo de número 143. Estarei fazendo a leitura desse salmo e peço aos irmãos que, com muito temor e com muita atenção, acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Salmo de Davi. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostre-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribuam a alma, pois eu sou teu servo. Vamos à presença do Senhor mais uma vez em oração, meus irmãos. Santo Senhor, bendito Deus e Pai nosso, nós rogamos a tua graça mais uma vez nesse momento, pedindo ao Senhor que nesse momento onde a tua palavra será exposta, o teu Santo Espírito possa nos convencer, ó Deus, dos nossos erros, dos nossos pecados, e que possamos, ó Deus, guardar a tua palavra no nosso coração, Senhor. Se por acaso há alguma coisa em nós, Senhor, que nesse momento está nos dispersando de nos atentar para a tua voz, que o Senhor nos ajude. Que o teu santo e bom Espírito nos ajude neste momento. E a mim, ó Deus, como aquele que está responsável por trazer a tua palavra nessa noite. Apesar de mim, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Trate conosco, que o teu Santo Espírito possa aclarar a tua palavra em nossos corações e na nossa mente. Assim, nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos dias difíceis, principalmente nesse ano de 2020, coisas jamais vistas na história da humanidade, nós temos presenciado. Vivemos dias difíceis, e por causa disso nós somos tentados, muitas vezes, a nos entregar ao medo, por causa da perseguição, por causa da injustiça, e também por causa da ferocidade de Satanás e seus filhos. E além de toda essa tirania externa, dessa perseguição externa, além de Satanás nos tentar, nos levar a talvez uma angústia, a temer, além de tudo isso, nós ainda somos atacados pelo pecado que ainda
milita em nossa carne constantemente. E por muitos momentos somos levados, por causa de toda essa situação, a nos angustiar. Em alguns momentos, baixar os nossos olhos da cruz e temer. E com Davi não foi diferente. Com esse servo do Senhor não foi diferente. E o Salmo 143 que nós lemos nessa noite, meus irmãos, vai nos mostrar um exemplo de um servo buscando o seu Senhor no dia da sua mais profunda angústia, onde esse servo vai expressar a sua relação pessoal com o seu Senhor. E o meu objetivo nessa noite, meus irmãos, é tentar trazer pelo menos 3 pontos principais neste texto, para que nós possamos pensar juntos, para que o Senhor possa tratar conosco nessa noite. O primeiro ponto é tentar mostrar aos irmãos que o Salmo vai enfatizar a pecaminosidade humana e também vai nos mostrar que é necessário um arrependimento verdadeiro e, por fim, esse Salmo vai nos mostrar a realidade da graça de Deus. Então eu peço aos irmãos que juntamente comigo mantenham a palavra do Senhor aberta no Salmo. No versículo 1 vai dizer assim: atende, Senhor, a minha oração, dar ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Aqui, meus irmãos, no começo desse salmo, o salmista começa clamando a ajuda por Deus, e não é um simples clamor. Ele se direciona ao Senhor dessa forma por causa daquilo que ele conhece sobre a natureza de Deus, com base no relacionamento que ele tem com o Senhor. O salmista, na sua oração aqui, ele começa reconhecendo os atributos de Deus, a fidelidade do Senhor, a justiça do Senhor. E aqui, meus irmãos, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, a importância de conhecer a palavra do Senhor, que o nosso Deus, ele se revela por meio da tua palavra de forma especial a nós. E aqui o salmista vai mostrar que ele tem esse conhecimento com o Senhor, vai mostrar para nós que ele tem esse relacionamento com Deus, e vai começar a sua oração recorrendo ao Senhor que ele conhece, um Deus que é fiel e um Deus que é justo. E é importante nós notarmos aqui, meus irmãos, que mesmo o salmista clamando por justiça e fidelidade, ele entende que a base do seu argumento, que a base da sua oração, que a base do seu clamor não é na sua própria justiça. Pelo contrário, a sua oração, a base da sua oração é na justiça e na fidelidade do Senhor. No versículo 2, vai dizer assim: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Como eu disse, aqui Davi vai começar a sua oração reconhecendo quem Deus é, clamando pela fidelidade do Senhor, sabendo que esse Senhor é um Deus justo. Davi vai começar a sua oração também pedindo perdão pelos seus pecados, mostrando que ele dependia exclusivamente da misericórdia divina. Então, se nós formos buscar agora na nossa memória, e se os irmãos me permitem, eu vou ler uma parte da nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 16, na seção de número 5, onde vai tratar sobre as boas obras, vai dizer o seguinte para nós: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna, porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir, e infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. E porque, como boas, procedem do Espírito, e como nossas, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Sendo assim, depois que tivemos feito tudo quanto podemos, temos cumprido tão somente o nosso dever e somos servos inúteis. Aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar que não é possível
E o salmista tinha isso em mente. Não é possível nos achegarmos até ao Senhor com base nas nossas próprias justiças, com base nas nossas obras, pois as nossas obras são imperfeitas e o nosso Deus, Ele é santo. E Paulo vai afirmar lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 10, que não há um justo, nenhum sequer. No começo da nossa liturgia, nós lemos a lei do Senhor. E toda vez que nós nos deparamos com a lei do Senhor, com os 10 mandamentos, nós somos lembrados que somos imperfeitos, que não é possível por nós mesmos cumprir a lei. E se nós quebrarmos desses 10 mandamentos, se quebrar um desses 10 mandamentos, nós já quebramos toda a lei e já somos culpados. E Davi, quando se achega até o Senhor, ele se achega com base na justiça do próprio Deus. E nós precisamos aprender com o exemplo de Davi, aprender que a humildade é um dos aspectos centrais de um servo buscando o seu Senhor. Davi sabe quem ele é, Davi conhece o seu coração, mas também Davi ama a palavra do Senhor, e ele conhece a bondade, a justiça e a misericórdia do seu Deus. O salmista vai dizer: ouve o meu clamor com base na tua fidelidade, ó Senhor, na tua justiça. Como eu disse, meus irmãos, se nós nos aproximarmos do Senhor, do nosso Deus, com uma justiça que não vem dele, que não vem do próprio Deus, ele entrará em justiça conosco. Não é possível para o ser humano, irmãos e irmãs, se achegar até o trono de graça do Senhor por meio das suas próprias obras. No versículo 3 vai dizer o seguinte: pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Aqui, meus irmãos, nós precisamos ter em mente que Davi tinha consciência que a mão do Senhor, que a vara santa de Deus estava sobre ele. O texto não é claro para nós em falar qual tipo de pecado ou qual era de fato a situação que Davi estava vivendo naquele momento. Mas Davi tinha uma consciência ali, que a mão de Deus, a vara santa de Deus estava sobre ele. E que essa advertência do Senhor, que essa disciplina do Senhor, que isso que estava que estava acontecendo na vida dele, provinha do Senhor, e isso levou a adorar o Senhor e a reconhecer quem Deus era, a confessar novamente com a sua boca, a demonstrar os atributos do Senhor. E ali Davi estava no momento de sendo perseguido, e a sua alma estava aflita. Alguns comentaristas vão dizer que Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, e por isso ele estava aflito. Outros vão dizer que era aquele momento que Davi estava correndo de Saul, que estava fugindo de Saul. Então, mas aqui o centro da questão é que Davi estava passando por um momento de extrema dificuldade. Ele estava sendo perseguido, e aqui é importante, Davi vai mostrar para nós, meus irmãos, que no momento que nós estamos passando por um momento difícil, onde nós percebemos que Deus está nos admoestando de alguma forma, ou que as situações, as coisas começam a acontecer de forma negativa, que nós não entendemos direito o que está acontecendo, Davi vai mostrar para nós, por meio desse salmo, que é necessário que nós venhamos a descrever o estado da nossa alma para o Senhor, mesmo sabendo que Deus conhece e sonda os nossos corações. Porque quando nós fazemos isso, meus irmãos, confessamos para o Senhor qual é a real situação da nossa alma, qual a real situação do nosso coração, nós demonstramos ali humildade e demonstramos reconhecer que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que pode nos tirar dessa tribulação. No versículo 4, meus irmãos, desse salmo, vai dizer o seguinte para nós: por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Aqui, qual é o verdadeiro resultado do coração de Davi, aquilo que ele está expondo aqui nessa oração? É que o seu espírito se encontra profundamente abatido, que o seu espírito está esmorecido.
E esse é o efeito na alma causado por tanto sofrimento externos. Esse pode ser um motivo, sim, de circunstâncias que vêm sobre nós, coisas que o próprio Deus permite que venha sobre nós, a mão do Senhor cuidando dos seus filhos, disciplinando os seus filhos, ou às vezes até mesmo por causa das tribulações desse mundo. Esse é um dos resultados que a nossa alma pode se encontrar. Talvez esse pode ser o estado que a sua alma se encontra hoje, esmorecida, abatida, por causa do medo, por causa da insegurança, talvez por falta do emprego que se foi por causa da pandemia, por causa talvez de a perca de um familiar, enfim. A nossa alma pode se encontrar assim por causa das dificuldades da vida. Então, e além disso, esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, também pode ser causada, e muitas das vezes ela é causada por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados podem nos levar, sim, a um estado de angústia, de tristeza, de abatimento, de abandono da leitura das Sagradas Escrituras, de abandono dos meios de graça. E com isso, nós perdemos de vista, meus irmãos, o tamanho do nosso Deus, as promessas que Deus fez para nós. Por causa dessa situação, a alma do salmista encontra-se aflita. Com certeza ali Davi estava trazendo na sua memória pecados talvez cometidos por ele, falhas cometidas por ele, e ele entende que só o Senhor é o seu refúgio, mas mesmo assim ele ora de forma a confessar ao Senhor o estado da sua alma. E aqui algumas considerações são importantes para nós, meus irmãos. E uma pergunta que eu preciso fazer e que você precisa se fazer: o que tem levado a sua alma, o que tem levado a minha alma, talvez, a um estado de tribulação? O que tem levado o nosso coração a angústia tal, a ponto de nos fazer não ter mais vontade de orar, não ter mais vontade de ler a palavra do Senhor, de estar em comunhão com os nossos irmãos? O que tem levado a nossa alma, talvez, a esse esfriamento espiritual, a essa tristeza? E aqui, talvez, se nós fôssemos relatar, nós poderíamos enumerar aqui as mais variadas situações que podemos passar nessa vida. E nesse ponto aqui, Davi ele está descrevendo a situação que ele está vivendo, a situação de perseguição que ele está vivendo. Davi está percebendo que a sua vida está a ponto de ser levada a cabo aqui. Mas, da mesma forma que o salmista confessa ao Senhor o estado da sua alma, nós precisamos nos perguntar nesse momento: como se encontra a nossa alma? Como está o nosso coração? Como é que nós estamos nos achegando ao Senhor, diante do trono de Deus? Como é que nós estamos nos achegando ao Senhor no dia da santa convocação para prestar culto ao Senhor? Como está o nosso coração no momento da adoração? Como tem sido a nossa preparação durante a semana para nos achegarmos a esse momento que é o ápice do crente, que é o dia do Senhor, onde a igreja vai prestar culto ao Senhor de forma coletiva? Será que estamos nos chegando diante do trono do Senhor com o nosso coração angustiado, talvez sem confessar os nossos pecados, sem confessar o estado da nossa alma? Como está o nosso coração nessa noite? Acompanhem comigo, por favor, meus irmãos, o verso 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. É interessante essa passagem aqui, meus irmãos, porque há momentos em nossas vidas, como eu acabei de falar, que nós nos esquecemos de tudo, de todo o bem que Deus já fez por nós. Nós não nos atentamos que a semana se passou e Deus providenciou o nosso alimento, a nossa bebida, a nossa vestimenta, providenciou a saúde para os nossos familiares, para a nossa própria vida também. E mesmo assim, nós não nos damos conta disso, de coisas simples. Às vezes parece que nós queremos ver o sobrenatural acontecer, aquelas coisas extraordinárias,
como um paralítico levantar da sua cadeira de roda e andar. E sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso, sim, o suficiente para fazer isso se Ele quiser, para a sua glória. Só que nós nos esquecemos que todos os dias Deus tem cuidado de nós. E às vezes por causa dessas dificuldades da vida, por causa das circunstâncias da nossa vida, e até mesmo por causa da disciplina que o próprio Deus pode colocar sobre nós, nós nos esquecemos de todo o bem que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Quando o medo, a dor, elas se tornam os nossos amigos prediletos, vamos dizer assim, o que é que nós fazemos? Quando o medo e a dor nos acompanham durante todo o dia, quando nós vamos colocar a nossa cabeça lá no travesseiro, o que nós fazemos? O salmista, meus irmãos, aqui no versículo 5 que nós lemos: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. O salmista, que aqui ele vai trazer à memória tudo aquilo que Deus fez. Com certeza aqui o salmista traz à memória toda a passagem do Pentateuco, lembrando da promessa de Deus lá no Éden, lembrando que o Senhor Deus tirou com mão forte, a mão toda poderosa, tirou o povo de Israel lá da sua escravidão no Egito, e fez o povo atravessar o mar em pés enxutos. Sem contar que aqui o salmista pode também estar lembrando de todo o bem que Deus tinha feito na vida dele, quando ele derrotou o gigante. Enfim, todos os bens, toda a prosperidade que Deus fez acontecer na vida de Davi. E aqui Davi, no momento da sua mais profunda angústia, começa a trazer na sua memória tudo aquilo que Deus já tinha feito por ele. E aqui isso é bem didático para nós, meus irmãos. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, por exemplo, como está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3, do verso 21. Como o salmista também vai dizer lá no Salmo 121, no verso 1 e o verso 2: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O salmista vai afirmar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que no momento da dificuldade, e eu sei que não é fácil, o Senhor está falando com todos nós nessa noite, mas somos lembrados aqui pela palavra do Senhor, que no momento da nossa angústia, precisamos lembrar de todos os benefícios que o Senhor fez por nós, principalmente da salvação em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, a partir do verso 5, a gente estudando o texto começa a perceber que a situação começa a mudar. Aquele buraco que parece que Davi está ali, aquela escuridão toda, ela meio que começa a desaparecer. É como se o salmista estivesse dando ali começando a conseguir respirar de forma melhor, mais forte. E o salmista, no versículo 6, vai dizer assim: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O salmista, tenta imaginar comigo aqui, meus irmãos, naquele momento de tanta dificuldade, Davi escondido, temendo a sua própria vida, sabendo que aqueles que estavam ali à sua procura queriam tirar a sua vida. E naquele momento o salmista, talvez ali sujo, talvez vários dias escondido, o salmista vai levantar as suas mãos para os céus e vai clamar a Deus por auxílio. O salmista vai confessar que a sua alma, que ele anseia por Deus. E aqui deixa claro, meus irmãos, para nós, que a nossa alma é como uma terra seca, que tem sede de Deus. E nesse ponto aqui é como se Davi estivesse falando para o Senhor: Senhor, goteja a sua graça sobre a minha vida, sacia a minha sede, Senhor, eu preciso de Ti, socorre-me. Será que até esse ponto aqui fica claro para nós, meus irmãos, que no fundo aqui, mesmo nesse momento de tamanha tribulação, tudo que o salmista mais deseja aqui é o Senhor? Será que você consegue perceber juntamente comigo que o livramento do inimigo
que Davi está relatando aqui nesse salmo é parte do processo? Que o mais importante aqui é o Senhor? Davi aqui está ansiando por Deus. A alma dele tem sede do Deus Todo-Poderoso. E algo precisa ficar bem claro para nós nessa noite, meus irmãos. Precisamos lembrar que o sofrimento, que a disciplina do Senhor, que a vara santa do Senhor, que um dos seus aspectos, que um dos aspectos do sofrimento é nos mostrar dia após dia, momento após momento, que devemos viver sem as coisas que temos nessa vida. Podemos até viver sem as coisas que nós temos nessa vida, como talvez a vestimenta, o próprio alimento, até mesmo a bebida, mas nós não podemos viver um instante sequer sem o Senhor. Não podemos respirar um instante sequer sem o nosso Deus. Será que isso aquece o nosso coração? E será que isso desperta o temor na nossa alma de saber que o nosso Deus, Ele é mais importante para nós do que até mesmo o ar que nós respiramos? Podemos perder tudo nessa vida, meus irmãos, tudo, mas não podemos perder a presença do Senhor. E o salmista tinha consciência disso. A alma dele ansiava pelo Senhor. A alma dele desejava o Deus Todo-Poderoso. No verso de número 7, acompanha comigo, por favor. Dar-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixem a cova. E aqui, essa passagem é muito interessante, que o salmista tenta relatar para nós e tenta trazer para a gente aqui, que isso é uma linguagem, por exemplo, que até mesmo nós usamos, né? No começo aqui do versículo 7, dar-te pressa, Senhor, em responder, é uma linguagem muito comum, muito usual nossa. Quando estamos passando por uma situação onde parece que aquela tribulação não vai ter fim, onde parece que aquela provação não vai ter mais fim, que aquela luta não vai se cessar, e nós somos rápidos em orar ao Senhor, como o salmista fez aqui. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o meu espírito está desfalecendo. E, como eu disse, essa é uma linguagem quando nós perdemos de vista, meus irmãos, a bondade de Deus no meio do sofrimento, no meio da adversidade. E aí é um momento que nós precisamos nos atentar quando isso acontece. É que nós começamos a acreditar que Deus virou o rosto para nós e achamos que Deus agora é o nosso inimigo. Senhor, eu oro a Ti e o Senhor não me responde. Senhor, eu estou orando há quanto tempo pedindo tal bênção, ou que o Senhor resolva tal situação, e parece que eu estou falando para o teto. Os ímpios estão aí, estão prosperando, e eu preciso dessa solução do meu problema, mas eu oro e parece que o Senhor não me responde. E chegamos a achar que a justiça do Senhor está sobre a nossa vida. E com isso, em alguns momentos, podemos até achar que o Senhor virou o nosso inimigo. No verso 8, o salmista vai dizer: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostre-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Quando chega nesse ponto aqui no Salmo, meus irmãos, é maravilhoso aqui como a convicção que o salmista tem. Ele começa relatando, né, uma situação ali, confessando quem Deus é, confessando também a situação que ele está, reconhecendo que só o Senhor, com a sua misericórdia, pode livrar daquela situação. E quando chega no verso 7, ele vai relatar e vai demonstrar por também ser humano, e vai pedir: Senhor, tenha pressa em me socorrer. E quando chega aqui no verso 8, o salmista começa a clamar ao Senhor e pedir que o Senhor possa atender ali a sua prece. Lembrando que agora,
parece que o sol começa a nascer. Como, por exemplo, o salmista vai dizer lá no Salmo de número 30, no versículo 5, na parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã. E aqui algumas considerações, ela é importante para nós, meus irmãos, porque você pode imaginar isso juntamente comigo, que o que sobrevém agora sobre a vida do salmista, aquilo que ele vem trazendo na sua memória, depois daquele momento de pavor, daquele momento de medo, de juízo, e de talvez em determinado momento achar que Deus virou o rosto para ele, e a angústia ali começa a tomar conta do seu coração. Agora, depois de toda essa situação, o salmista, ele começa a aguardar no amanhecer que a graça do Senhor se faça ouvir, como por exemplo diz lá em Jeremias, também lá em Lamentações, do capítulo 3, versos 22 e 23. Na parte do versículo 8, aqui na parte B, o salmista vai dizer: pois em ti confio. Será que fica claro para nós aqui, meus irmãos, que com todas as fraquezas de Davi, com todas as limitações que Davi tinha e que nós também temos, mas que o Espírito Santo o capacita de tal forma que ele consegue confiar no Senhor, mesmo quando tudo que está na frente dele parece que não vai ter solução. O salmista vai dizer, vai confessar com os seus lábios: em ti confio, Senhor. Faze-me ouvir a tua voz pela manhã. Dá a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Na hora da dor, muitas soluções vão aparecer em nosso caminho, isso é certo, meus irmãos. Na hora da nossa luta, na hora das nossas dificuldades, muitos caminhos serão oferecidos para nós. Conselhos ímpios: abandone esse Deus, abandone essa religião, essa prisão, onde você não pode fazer nada, onde você não pode aproveitar a sua vida, onde você não pode aproveitar a sua mocidade. Abandone essa religião que são como algemas, que são como correntes. Olha como a sua vida está. Presta atenção para a sua vida. E começa a aparecer caminhos e mais caminhos que aos nossos olhos podem até ser mais fácil, mais simples de percorrer. Mas o salmista, contrariamente a isso que eu disse, meus irmãos, o salmista vai desejar o caminho do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, dizer que esperamos e que confiamos no Senhor e que desejamos andar no caminho do Senhor e na prática andarmos por caminhos que Deus não ordenou que andássemos. Exemplos muito comuns para nós, principalmente brasileiros que têm fama de sempre dar um jeitinho para tudo, e infelizmente a igreja não está livre dessas situações e que podemos tropeçar sim nesses pecados. Por exemplo, como a quebra do 4º mandamento, como a sonegação de impostos, como casamentos com ímpios e tantas outras situações do nosso dia a dia, que são caminhos mais simples para resolver talvez os nossos problemas. E não nos atentamos na lei do Senhor, não nos atentamos no caminho do Senhor, não nos atentamos por aquilo que o Senhor nos ordenou. E às vezes até praticando tais pecados, nós dizemos em alto e bom som: eu confio no Senhor, mas na prática isso não é visto na nossa vida. Na prática fazemos como queremos. E a solução dos nossos problemas, nós precisamos ter em mente que a solução dos nossos problemas não se encontra nos nossos caminhos. A solução dos nossos problemas não se encontra nos nossos caminhos, se encontra no caminho do Senhor, meus irmãos. Por mais que pareça ser mais difícil, por mais que pareça guardar a pureza na solteirice, pareça ser alguma coisa difícil, mas é o caminho que o Senhor nos ordenou. Por mais que pareça que guardar a santidade, ser fiel dentro do seu casamento, parece ser algo muito difícil, é o caminho que o Senhor nos ordenou.
Por mais difícil que pareça, ter que tirar talvez impostos que são injustos, um dinheiro nosso suado, e ter que pagar talvez duros impostos que não são justos. Mas o Senhor diz que devemos fazer isso, que devemos honrar com os nossos compromissos. O melhor caminho, meus irmãos, não é o nosso caminho. Quem deseja e confia no Senhor vai andar no caminho que Ele estabeleceu. E aqui a gente precisa abrir um parênteses rapidamente e lembrar que nem sempre fazendo aquilo que o Senhor nos ordena a fazer irá nos garantir um sucesso, ou uma paz, ou uma tranquilidade. Na maioria das vezes, fazer aquilo que o Senhor nos ordena a fazer vai nos levar e vai nos colocar em situações difíceis. Vai nos levar a tribunais. Vai fazer com que percamos talvez até pessoas próximas a nós, pelo fato de sermos fiéis ao Senhor. Mas uma coisa é certa: o Senhor nosso Deus, Cristo, o nosso Salvador, nos garante que estará conosco em todos esses momentos. E isso precisa aquecer a nossa alma. Isso precisa nos encorajar a caminhar na direção que o Senhor nos aponta. Caminhando um pouco mais no texto, no versículo 9, acompanhe comigo, por favor. O salmista vai dizer o seguinte: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em Ti que me refugio. O salmista aqui, meus irmãos, ele confia em Deus para livrá-lo. Ele tem essa certeza que o Senhor pode livrá-lo, se assim o Senhor quiser. Ele tem certeza que o Senhor é o seu refúgio. E aqui o salmista vai mostrar para nós a sua total dependência em Deus. E a pergunta para nós nessa noite: confiamos assim no Senhor, que Ele é bom, misericordioso e justo, a ponto de nos livrar das tribulações? O verso 10 vai dizer assim: ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guia-me o Teu bom Espírito por terreno plano. A lógica do texto aqui, meus irmãos, quando a gente começa a estudar a estrutura do Salmo, nós vamos ver que o salmista começa a narrar a sua oração como alguém que está morto ou preso. Olha a fala que o Davi vai falar para o Senhor, a oração de Davi: vivifica-me, Senhor. E aqui o salmista está tentando expor para a gente que a situação que ele se encontrava era uma situação tão difícil, mas que ele confiava no Senhor, a ponto de que, se ele viesse, por acaso, perder a sua vida, o Senhor é tão bom e justo, e que o Senhor cuida do seu povo, a tal ponto que poderia até mesmo ressuscitá-lo ali do pó. Como eu disse, a lógica do texto é como alguém que estivesse morto e preso, alguém que está na cova. Nós vamos ver o salmista falando sobre isso. Alguém que está lançado ao chão. Alguém que tem a sua alma ali completamente destruída. Um relato que nos leva a pensar que o salmista estava numa situação tão complicada ali, que em algum momento o seu prazer foi embora. E que por isso era necessário que ele trouxesse novamente na sua memória aquilo que Deus é, quem Deus é. No verso 12, por exemplo, vai dizer assim: e por Tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou Teu servo. Passagens como essa, meus irmãos, como o versículo 12, onde fala que: Senhor, dá cabo dos meus inimigos, destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o Teu servo. Passagens nas Escrituras como essa, em alguns momentos pode levar algumas pessoas a acharem que são passagens duras, que o salmista aqui fez uma oração muito dura, muito pesada, pediu que o Senhor destrua os seus inimigos, que mate outros homens, como em outro momento no Salmo vai dizer, que lance as suas crianças, os seus bebês nas pedras,
que estoure ali seus crânios, as suas cabeças. E isso nos assusta um pouco, principalmente no momento na história humana onde falar tais coisas não pega bem, né? E principalmente falar coisas no púlpito desse tipo pode ser um pouco assustador. Clamar pela justiça de Deus, pela que Deus venha de forma a destruir os nossos inimigos. Mas aqui, meus irmãos, o que o salmista está querendo dizer é que não é ele que vai destruir os inimigos, mas Deus destruirá os seus inimigos. E aqui é um apontamento, meus irmãos, para nos fazer lembrar que um dia, de uma vez por todas, o Senhor irá destruir o nosso maior inimigo. Que Deus, naquele grande dia, irá levar a cabo o inimigo das nossas almas. O pecado que em muitos momentos tem tentado nos levar a esquecer e abandonar o Senhor. Um dia o nosso santo e poderoso Deus irá destruir esse nosso inimigo. E aqui o salmista encerra com uma expressão muito interessante. Ele vai encerrar o salmo dizendo, com a expressão que diz assim: pois eu sou teu servo. E aqui parece que desmancha, né? Por exemplo, esse tipo de fala que o salmista está tendo aqui parece que está desmanchando tudo aquilo que foi dito até agora, de como reconhecendo, né, a bondade do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor. Se a gente lê essa parte de forma isolada, é como se, a gente pode entender como se Davi estivesse batendo no peito, né, e dizendo: Senhor, faça isso por mim, preste atenção, hein, sou teu servo. Mas não é essa a verdade das Escrituras aqui, meus irmãos. Não é essa a verdade das Escrituras aqui, que em muitos momentos é deturpada, a ponto de ministros ensinarem aos fiéis que você precisa declarar a sua bênção. Faça uma oração, meu irmão, coloca Deus na parede. E aqui nós aprendemos com o salmista, meus irmãos, que não é nada disso que o Senhor requer de nós. Nós aprendemos aqui que Davi estava sendo humilde ao Senhor, e lembrando que ele temia o Senhor. Estava lembrando que ele era o servo que escutava a voz do Senhor. É o servo que desejava andar no caminho, pelo caminho que o Senhor tinha apontado para ele. Que era um servo que queria fazer a vontade do Senhor. E como eu disse lá no início do Salmo, Davi reconhecia que ele só poderia se chegar ao Senhor por causa da justiça do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor. Davi não poderia, meus irmãos, chegar até Deus. Nós não podemos chegar até Deus com as obras das nossas mãos. Mas Davi se achega de forma humilde ao Senhor, lembrando que ele ama o nosso Deus, que ele amava o nosso Deus, que ele queria viver em conformidade com a santa lei do Senhor, porque a sua vontade, porque a vontade do nosso Deus é o bem do seu povo. E aqui alguns pontos finais, meus irmãos, desse texto, para nós concluirmos a leitura desse salmo, é que toda essa estrutura do Salmo 143, onde começa com o Senhor, acompanhe comigo no verso 1, atende, Senhor, onde o salmista começa apontando primeiramente para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e vai terminar com o servo, mostrando que é uma realidade que os servos do Senhor passam por grandes tribulações. Se nós passamos por tribulações hoje, meus irmãos, nós não fomos premiados com isso. Em toda a história do povo de Deus, sempre houve momentos de grandes tribulações, principalmente quando o povo de Israel abandonava o Senhor, quando o povo esquecia da lei do Senhor.
Quando o povo dava os seus filhos a casamentos a pessoas que serviam a outros deuses, a ímpios. Quando o povo não guardava mais o dia do sábado, né? O dia de descanso. Todo momento na história que nós temos narrado nas Escrituras Sagradas, que o povo desviava do caminho que o Senhor tinha estabelecido para o povo, grandes tribulações, a vara do Senhor vinha sobre o seu povo, para corrigir, para exortar. E aqui nós vemos que é uma realidade na vida do servo, dos filhos de Deus, pois Deus é o nosso Pai, é aquele que cuida de nós, é aquele que quer nos ver andar no reto e santo caminho. E aqui nós precisamos trazer na nossa memória nessa noite, meus irmãos, que Jesus Cristo, sim, esse é conhecido como servo sofredor, e que ele veio fazer a vontade do seu Pai por obediência. E o texto sagrado vai dizer para nós que Jesus Cristo foi obediente até morte de cruz, até na cruz, para pagar o preço que eu e você merecíamos pagar. Esse sim foi um servo sofredor. Esse sim sentiu a ira de seu Pai, por causa do nosso pecado. Sendo ele santo, puro, sofreu a penalidade por nós. Ele cumpriu tudo o que o seu Pai pediu. E é nesse aspecto que nós precisamos nos atentar nessa noite, meus irmãos, que devemos nos parecer com Cristo, principalmente nas nossas orações. Quando nós lembramos lá da oração que Jesus Cristo nos ensinou, né? Aquela parte da oração que fala: seja feita a sua vontade. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, como servo, do exemplo de Cristo, nosso Senhor. Precisamos clamar que a vontade do Senhor seja feita e que o Espírito Santo incline os nossos corações a se atentar para aquilo que o Senhor nos ordena. Nós precisamos orar ao Senhor, não com base na nossa própria justiça, como foi relatado no texto nessa noite, mas na justiça desse Cristo que foi para o madeiro, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou. É com base nessa justiça que nós nos achegamos até o Senhor. É por isso que nós não somos consumidos, meus irmãos, porque nós nos achegamos até o Senhor com base nas obras de Cristo. E é nesse nome, é no nome de Jesus Cristo que as nossas orações são ouvidas. É no nome de Jesus Cristo que quando nós oramos lá no nosso quarto, com a nossa alma profundamente angustiada talvez, é pelo nome de Cristo que o Senhor nos ouve. É porque Cristo fez tudo o que o Pai mandou, e por isso nós temos acesso a Deus. Certamente, possivelmente temos vivido situações parecidas como essa do salmista, onde talvez o medo da morte, talvez nós descobrimos que somos mortais, né? Talvez nós estávamos numa correria tão grande e que agora, nesse ano de 2020, nós somos lembrados que somos mortais, que somos pó, e que ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, nós devemos trazer em nossa memória quem de fato Deus é, na hora de nos achegarmos a Ele em oração, confessando ao Senhor quem nós somos. E quando a esperança, meus irmãos, se for, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem feito até hoje nas nossas vidas. Quantas pessoas talvez gostariam de estar aqui nessa noite, mas estão impedidas? Quantas pessoas estão talvez agora num leito de cama, na cama, né, hospitalar, com uma doença talvez mortal, e já sabendo que seus dias estão contados, mas que talvez gostariam de uma oportunidade para poder andar no caminho do Senhor. E nós temos essa oportunidade nesta noite. Nós estamos sendo lembrados pela palavra do Senhor, que o Senhor nos ouve por meio da oração baseada nos méritos de Cristo. E quando o nosso coração desejar seguir caminhos tortuosos, nós precisamos escutar a voz de Deus, que diz o caminho que nós devemos seguir. Quando nós somos tentados, meus irmãos,
quando aquela guerra na nossa cabeça da tentação, ou quando Satanás e seus filhos vieram até nós, tentar nos convencer de um caminho melhor, talvez de um resultado melhor e maior, nós precisamos nos lembrar da voz do Senhor. Nós precisamos nos lembrar do caminho que o Senhor apontou para que pudéssemos seguir. E quando a sua vontade, quando a nossa vontade desejar ir além da vontade de Deus, nós precisamos lembrar que Cristo é aquele que nos socorre, porque Ele fez a vontade de Deus e não a sua. Cristo não correu da cruz, meus irmãos. Cristo não correu da cruz. É em Cristo que nós encontraremos a força para poder prosseguir. É em Cristo que nós vamos levantar a nossa cabeça se estivermos passando por um momento de tribulação. Um momento onde nós podemos perceber que a mão do Senhor, que a vara do Senhor está sobre nós, nos admoestando de alguma forma. Seja de forma pessoal, individual, seja como igreja. Tanto na nossa igreja local, como na nossa igreja no Brasil e no mundo. Quando nós começarmos a perceber que as coisas estão começando a apertar, onde nós começamos a ser perseguidos pela nossa fé em nosso Deus, quando começarmos a ser perseguidos pelo exemplo e pelo temor ao Senhor, por causa da graça do Senhor que está sobre nós, nós precisamos nos lembrar que o Senhor está conosco, que nós precisamos seguir em frente. Lembre-se, meus irmãos, o Espírito do Senhor nos conduz, Ele, o Deus, nos vivifica, e é Ele que nos dá força e que nos dá ânimo, é Ele que tira a nossa alma da angústia, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a habitar na sua presença, e é Ele que habita em nós. Nós temos essa certeza por meio da palavra, meus irmãos, como nós estudamos hoje pela manhã, a palavra que é inerrante, que é infalível. Nós temos a verdade para a nossa alma revelada ali. Nós temos Cristo, o nosso Messias, revelado ali. Não temos motivos para ficarmos no fundo do poço. Não temos motivos para nos entregar à mais profunda angústia, por mais difícil que seja a nossa situação. Lembremos que nós temos essa certeza, e é por isso que nós podemos buscar o Senhor. Agora, imagine juntamente comigo. Você pode imaginar então a situação que se encontra alguém que não tem Cristo como Senhor. Se nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, podemos em algum momento da nossa vida nos encontrar em momentos onde a nossa alma vai estar profundamente abatida, a ponto de pensarmos talvez que o Senhor nos abandonou. Imagine comigo então como é a situação daquela pessoa que não tem Cristo, que tenta se chegar a Deus por causa das suas boas obras, das obras frutos das suas calejadas mãos, das obras talvez fruto do seu sobrenome, do seu status. Pessoas que tentam chegar até o Senhor por causa das suas grandes doações, por causa da sua bondade. O Senhor, meus irmãos, não nos recebe em sua presença com base na nossa própria justiça. Por isso, a igreja, por isso que nós temos um grande privilégio. Nós somos servos do Senhor, e o Senhor é o nosso Pai. Isso precisa aquecer a nossa alma, meus irmãos. Isso precisa fazer com que a segunda-feira comece com o nosso coração fervendo, ansiando, que o domingo chegue logo, onde nós vamos encontrar os nossos irmãos em Cristo, onde ali nós vamos desfrutar dos meios de graça e nos fortalecer. Será que afirmar que o Senhor é o nosso Pai,
o Deus criador de todas as coisas, um Deus incomparável, um Deus que nos recebe como seus filhos, que nos trata como justos por causa de Cristo, um Deus que poderia muito bem, com estalar de dedos, destruir a nossa vida da sua presença, mas por graça infinitamente e por infinita graça, um amor que nos constrange, Ele nos recebe. Sabe que isso faz o nosso coração tremer? Por fim, precisamos lembrar de alguma coisa. Às vezes nós não vamos sair da prisão. Talvez nós não iremos sair do sofrimento nesta vida. Pode ser que essa seja a vontade de Deus para nós. É só a gente lembrar do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. A graça do Senhor, ela precisa nos bastar. E como servos, meus irmãos, independente da situação que vivamos, nós devemos fazer a vontade do Senhor aonde nós estivermos, seja na alegria, seja no momento da tribulação. Essa é a nossa única certeza e a nossa esperança, fazer a vontade de Deus em todo tempo e em todo lugar. Como eu já disse, não conseguiríamos fazer isso com a nossa própria força, mas nós temos o Espírito Santo que nos auxilia. No dia da nossa mais profunda tribulação, se nós formos para dentro de uma prisão na escuridão, como Davi estava se sentindo ali, nós precisamos nos lembrar que o Senhor esteve lá. Se passarmos pelas mais profundas tentações, nós precisamos lembrar que o nosso Senhor também esteve lá, que foi tentado. Se nós passarmos pelos desejos mais profundos do nosso coração, nós precisamos lembrar que o nosso Senhor foi tentado também, que nós podemos recorrer a Ele. Abramos a palavra do Senhor lá em Hebreus, meus irmãos. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versos 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos esse acesso. A palavra do Senhor nos garante isso, meus irmãos. Por meio de Cristo nós podemos chegar confiadamente até o trono de graça do Senhor e clamar por misericórdia. Só que somente aqueles que terminam a oração como o salmista terminou: Senhor, sou teu servo. Tenha a certeza, a convicção, a consciência desse bendito socorro. E o chamado de Deus para nós nesta noite, meus irmãos, é que nos acheguemos ao Senhor com profunda humildade, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo a necessidade de um arrependimento verdadeiro. E por fim, que por mais que pareça que talvez a nossa situação de pecado, talvez pecados inconfessados ainda, pecados que só o Senhor sabe, precisamos lembrar que Deus é um Deus gracioso e que Deus nos chama essa noite a arrependimento verdadeiro, para que possamos desfrutar nessa vida, independente da situação, se vai ser na abundância ou se na escassez, que Deus é um Deus gracioso e que cuida de nós.